Bom dia então, senhores, vamos estar iniciando aqui nosso webinar, falando especificamente hoje sobre risco tributário. Você sabe a dimensão do seu problema? Ou seja, você conhece realmente a sua exposição ao risco legal, risco fiscal, denominado tributário, que é a subcategoria do risco tributário, está atrelada ao risco legal, ok? Quem vai fazer essa apresentação aqui hoje eu vou dar só uma entrada, você coadjuvante, né? O nosso Flávio Fleury, é o nosso diretor associado na questão dos riscos tributários. Tem uma experiência muito grande, muito vasta, na verdade, na questão de risco tributário, tem uma vivência muito grande nas empresas, passou já por várias empresas Big Four aí, Big Six na época, tá certo? E teve o prazer de ser meu aluno em tempos atrás aí também, Fleury. Então é um parceiro muito grande, conheço já praticamente há 30 e poucos anos, tá certo? Então é um parceirão nosso que estamos trazendo aqui para o time para reforçar. E por que nós escolhemos, a Brasileira resolveu escolher a questão do risco tributário? Porque nós estamos enxergando e vendo que as empresas sofrem muito com isso, as empresas têm exposições constantes em relação a isso. E nós resolvemos fazer uma coisa inédita junto com o Fleury. Nós resolvemos colocar o processo do risco tributário dentro de um sistema de gestão de riscos. Então esse é o nosso, a inauguração, digamos assim, da nossa divisão de riscos tributários, e queremos mostrar para vocês como que isso pode ser feito e materializado para vocês, tá certo? Então tem aí o nosso webinar, o nosso objetivo. Qual é o nosso objetivo para apresentar para vocês? É mostrar para vocês de uma forma inédita. Por que inédita? Porque o risco tributário nunca foi matriciado, na verdade. Então isso é um ponto importante. Quando eu falo risco tributário, abaixo dele tem N riscos, tá certo? Nós colocamos duas concepções metodológicas do risco tributário em si. Quais são elas? Primeiro, você saber, a empresa saber qual é o nível de maturidade. O que é nível de maturidade? Não podemos confundir maturidade com criticidade. Então, maturidade é em relação aos requisitos regulatórios, se você está cumprindo ou não. Então, você pode estar maduro em relação a isso, que é uma simples métrica matemática, de quantitativo. Eu tenho 300 quesitos regulatórios, cumpro 250, legal. Agora, a criticidade é em relação a quê? A importância de quê? Das não conformidades. Então, eu posso estar maduro, com 250 sendo cumpridos rigidamente, mas esses 50 são críticos para mim. Então, nós temos que medir os dois, maturidade versus criticidade, que a gente vai colocar em relação a quê? A um estudo específico das suas não conformidades. Então, a gente vai apresentar isso para vocês de maneira muito clara e direta, ok? Então, uma coisa simples, prática, objetiva, que o Fleury, na verdade, com a sua experiência, nós acabamos agregando isso no sistema, que a gente vai mostrar para vocês poderem entender o processo. Antes, porém, eu vou passar aqui para vocês um videozinho nosso, tá certo? Ponto importante, por que nós resolvemos agregar isso daqui? Então, na nossa colmeia, que é um diferencial nosso, a gente lida com N tipos de disciplinas de risco. E o risco tributário, estão vendo aí ele ressaltado aí em laranja, é mais um que nós temos que estar trabalhando. Por quê? O foco da Brasileira Interrisco é gestão de riscos. Então eu não queria trazer o risco tributário para cá, sem levar em consideração, junto com o Fleury, a questão da gestão do risco tributário, que é um ponto fundamental. Por isso nós falamos que é inédito, que ninguém faz isso no mercado. Ninguém faz isso no mercado. Para você matriciar, na verdade, os riscos que você tem em relação a quê? A sua visão que nós temos hoje, né, de um diagnóstico que tem que ser feito, certo? Esse é um ponto que a gente quer trazer para vocês, ou seja, a colmeia começa a estar ficando recheada e vai rechear mais ainda por outros tipos de riscos que nós estamos praticando no mercado. Então esse é um ponto fundamental nosso. Esses riscos integrados devem ser levados para a alta gestão, que é o que nós fazemos como doutrina, né, da área de gestão de riscos, ok? Ok, senhores, agora eu vou deixar com a palavra aqui o nosso especialista aqui, o Flávio Fleury, que vai estar com vocês agora comentando um pouquinho aí a questão conceitual do tributário, e a gente entra em seguida depois no Interrisc, que eu vou mostrar para vocês como nós fazemos o processo como um todo. Então, com a palavra aí, meu amigo, né, Fleury, explicando para as pessoas e para nós também, para mim também, para poder enfatizar o que vem a ser um risco tributário, Fleury, por favor. Bom dia, tudo bom? Bom dia, obrigado pela oportunidade, Brasiliano. Obrigado a vocês por estarem assistindo. Bom, o risco tributário nada mais é do que passivos ocultos registrados no patrimônio de uma sociedade que podem gerar consequências drásticas, às vezes drásticas, né? Ele pode comprometer o fluxo financeiro e em determinadas ocasiões ele pode comprometer inclusive a continuidade da própria empresa. Então tá, e na verdade como que você verifica qual a origem do risco tributário? Então? A origem do risco tributário, você vai identificar no não cumprimento da legislação.
Nosso propósito ele é preventivo. Então, verificar em que nível a empresa está cumprindo o disposto na nossa legislação, que, como sabemos, é absurdamente elevado, a quantidade de normas, complexo. São muitas normas e normas complexas, de difícil aplicação. Tá, e como você enxerga isso hoje nas empresas? Como você enxerga isso de forma muito clara? Hoje as empresas basicamente a maioria das empresas estão mais ou menos perdidas, porque essa complexidade ela leva a esse descumprimento recorrente do que a gente tem disposto na legislação. E o que pode ocasionar uma série de impactos, né, como autuações, notificações e crimes mais graves, né, como crimes, né, na verdade estamos falando de problemas de ordem administrativa e problemas de ordem efetivamente criminal, que são os crimes definidos, crimes contra a ordem tributária, crimes de sonegação, crimes de apropriação indébita, ou depositário infiel ou contrabando e descaminho. Ok. O que vem a ser o contrabando e descaminho? Ou descaminho? Contrabando... Falou muito técnico aí, falou muito juridiquês aí para nós aí. Então, o contrabando e descaminho eles são caracterizados na importação ou exportação de mercadorias ilegais, né, proibidas de se comercializar pela legislação brasileira, ou pela sonegação de tributos nessas operações de importação ou exportação. Ok, então. E na sua interpretação, sua visão, desde quando, na verdade, as empresas ficaram mais preocupadas ou deu uma ressaltada na questão tributária, risco tributário, disposição tributária? Você acha que é questão de quê? Digitalização do governo? Exato. Fiscalização? O risco tributário, na verdade, ele sempre existiu porque a nossa legislação sempre foi extremamente complexa. Mas a partir da implementação do SPED, né, que é o Sistema Público de Escrituração Digital, o fisco, tanto ele é estadual, federal, estadual ou municipal, hoje ele tem de forma online todas as informações, toda a vida da empresa, todas as operações que são registradas. E esse sistema, você é obrigado a entregar diversas declarações e informações que hoje são cruzadas eletronicamente. Então hoje o fiscal não depende mais, a fiscalização não depende mais da visita física na empresa. Na verdade hoje existe um supercomputador que faz todos os cruzamentos dessas informações, inclusive informações fornecidas por outros órgãos, como cartórios de registro de imóveis, os bancos, as operações de crédito, até as informações de médico, dentista, tudo isso hoje é informado ao fisco e tudo isso hoje é cruzado e que gera a chamada fiscalização eletrônica, que expõe de uma forma muito grande as empresas aos chamados riscos tributários. Quer dizer, então, que hoje não dá para fazer igual você fazia antigamente. Você dava, na verdade, uma maquiada, na verdade. Não. Antigamente fazia muito isso daí, né? Muito. Antigamente era comum. Antigamente, a nota fiscal eletrônica, por exemplo, hoje, a hora que você emite a sua nota fiscal, o fisco já tem acesso a isso. Não existe mais a questão do espelhamento. Então, hoje, realmente... Óbvio que a gente sabe que o brasileiro é criativo, ele sempre cria a sua forma, mas cada vez mais correndo um risco de ser autuado, de ser detectada essa ilegalidade. Por exemplo, você falou do SPED. SPED seria mais ou menos um... SPED, o Sistema Público de Escrituração Digital. Você falou SPED, SPED. Desculpa. Então, o SPED, na realidade, é mais ou menos um Big Brother, é isso? Mais ou menos não, ele é um Big Brother. É exatamente um Big Brother. Quer dizer, não tem saída hoje para as empresas darem uma maquiada, fazer que isso não vai ser visto. Todo mundo está sendo visualizado e olhado pelo... Muito difícil, é como te falei, o brasileiro é muito criativo, mas eu realmente desconheço as práticas... dessa maquiagem, mas hoje você arriscar deixar de informar o fisco é um risco muito grande. Muito grande. Hoje é aquele negócio, é preferível você informar que deve e não pagar do que não informar. Então devo, não nego, pago quando puder, porque deixar de informar geram consequências extremamente graves.
Isso é importante ressaltar bem para o pessoal daí assistindo, né? Porque na verdade, se você deixa de informar, você já comete um desvio de conduta, um delito, dúvida, né? Sem dúvida, que pode ser caracterizado inclusive como crime. Como dolo, né? Exato, exato. Como dolo, tá certo. Ou informar errado também. Ou informar errado, o ideal é você informar, que não tenho dinheiro, vou, parcelo, faço alguma coisa, ou faço um planejamento, faço um estudo para reduzir. A questão é, eu não posso fazer um planejamento sem estar com tudo registrado, sem saber a real situação da minha empresa, a que riscos eu estou exposto e a quais riscos eu tenho que eliminar, para fazer a coisa bem feita. Antes da gente entrar nessa próxima pergunta que a gente vai fazer agora aí, eu queria saber de você o seguinte, como é que se faz um planejamento tributário então? Tem que antes colocar em ordem a casa, qual o processo que você sugere? O primeiro passo é exatamente isso, você fazer uma análise de como você está registrando suas informações, quais informações você está deixando de registrar, apurar a sua real carga, aquilo que o fisco acha que você deve, para a partir desse momento você pensar naquilo que efetivamente você deve. Na verdade, então, o primeiro passo é você colocar sua casa em ordem, colocar sua escrituração contábil e fiscal em ordem. Sem isso não tem a mínima condição de tentar argumentar nada, né? Não, porque qualquer fiscalização você vai ser derrubado, qualquer fiscalização vai gerar consequências muito mais graves. E Fleury, me diz uma coisa, a empresa como um todo, ela é, na verdade, alvo do risco tributário ou são determinadas áreas da empresa Não. que são? Todas as áreas da empresa elas estão sujeitas a algum tipo de risco. Na verdade, é tudo integrado. Então, se você pega a recepção de mercadorias, você tem que analisar o NCM da mercadoria que você está recebendo. Venda, você tem que analisar a carga tributária naquela operação. Compras, tem que analisar a classificação de que está comprando. A própria área contábil, principalmente. Vendas, o vendedor ele tem que saber qual a carga tributária real que incide sobre aquilo que ele está vendendo, porque às vezes ele oferece os descontos que no final das contas vai gerar um prejuízo para a empresa, porque o tributo você não vai conseguir talvez aplicar esse desconto naquele tributo, então tudo está integrado. Não tem como escapar, todas as áreas são alvo, na verdade. E todas as áreas, hoje no sistema integrado de contabilidade, né, na verdade, você tem a empresa toda ela exposta a riscos. Né? E na sua opinião, você acha que, por exemplo, hoje, na sua vivência, na sua passeada aí para as empresas, você acha, na verdade, você interpreta que as empresas hoje estão maduras em relação a isso? Ou não estão? Não. Muito poucas. Muito poucas. A gente pode elencar assim, as empresas de capital aberto, por uma questão de controle da própria CVM, algumas empresas multinacionais, algumas empresas nacionais mais com uma estrutura consolidada, mas pequenas e médias empresas e até algumas grandes realmente estão muito carentes nessa questão de regularização interna, de aceitar que tem que fazer, que estar em dia com as suas obrigações para a partir daí poder se planejar para reduzir a sua carga tributária. Então, ponto focal tem que saber o pessoal que coordena essas áreas todas das empresas tem que estar ciente e consciente em relação a isso, né? Mas isso é difícil realmente, o pessoal não faz uma campanha interna, não treina o pessoal, não explica sobre os tributos, não fazem, né? Não, porque o pessoal acaba não estando, não vou dizer capacitado, mas o pessoal não acompanha a legislação com a velocidade com a qual a legislação muda. Então, o que acontece muda muito rápido. Se você não tiver uma ferramenta para te ajudar a acompanhar isso, às vezes nem é culpa da própria empresa. Às vezes é falta de conhecimento mesmo, é falta de um acompanhamento externo, alguma ferramenta que te ajude a manter esse controle. Entendi. Muitas vezes, eu diria, né? Porque tem pessoas que têm muito boa vontade, mas você não consegue. O dia a dia da empresa não permite que você faça isso. Exatamente. Até eu comentei com você o dado do Doing Business Brasil de 2020 do Banco Mundial. Eles constataram que uma empresa hoje gasta em média 15 dias por mês só para apurar e pagar os impostos. É uma coisa insana. Absurdo, né? É absurdo. 15 dias por mês, então você tem são 1.500 horas por ano. 1.500 horas por ano.
Então, isso é só no Brasil ou é também fora do Brasil que tem isso aí? Principalmente no Brasil, né? No Brasil. No Brasil realmente é a chamada jabuticaba, né? Tem coisas que acontecem aqui, principalmente na nossa legislação, que eu realmente não tenho conhecimento de outras partes do mundo, não. Que tipo seria, pelo menos? Dá um exemplo para nós aí. A quantidade de adições e exclusões que você está sujeito quando você vai apurar o seu lucro real. São coisas inimagináveis, coisas que poderiam ser muito mais simples. O nosso próprio sistema, por exemplo, tributação estadual, ICMS, você pega... Cada estado tem uma legislação diferente, então são coisas realmente surreais e que não vejo perspectiva a curto prazo de que isso seja minimamente melhorado. Cada vez que mexem, essa própria proposta de reforma vai criar um monstro na nossa legislação, que está tudo sendo emendado e fica cada vez mais difícil. Esse é o grande problema da nossa legislação. Cada vez que surge uma nova norma ou a norma antiga é alterada, não há uma consolidação das normas. Então você tem que... Parece o guia 4 rodas de antigamente, que você tinha que ir emendando as páginas. Exatamente. Faz 38 anos que nos conhecemos. Você tem que ficar emendando, e procura uma, procura outra, conforme fala disposto na legislação tal. Então é uma coisa que realmente, loucura, às vezes não é culpa da empresa, é realmente falta de uma ferramenta para auxiliá-las na correta apuração dos tributos. E o que você recomenda para a turma com as melhores práticas aí de prevenir aí o risco tributário? Qual seria a lição de casa aí, ou a receita para sair dessa exposição? Na verdade, é uma política de compliance fiscal, né? Tá. O que é o compliance fiscal, então? Vamos lá, explica para nós. Você determinar regras, você dar um treinamento melhor para o seu pessoal, você adotar práticas consistentes na apuração dos tributos e a implementação de uma ferramenta que ajude você a identificar e principalmente o auxilie a corrigir esses erros a que as empresas estão expostas, né? Certo. Justamente essa é a nossa proposta com esse nosso trabalho. Isso, então na verdade você tem que ter uma visão clara e sistêmica de como que você se encontra hoje, tá certo? Isso. E isso tem que ser uma coisa real, né? Que Sim, na verdade pega um contador, o cara quer esconder alguma coisa, pega o dono da área de controladoria, quer dar uma... Não funciona. Você contratar, você pensar num trabalho desse e é como você vai no médico, se o cara pergunta quais são os seus sintomas, se você esconder ele vai te dar um diagnóstico errado. Então, na verdade, o que a gente precisa é checar de forma real, de forma verídica todas as operações, como estão sendo feitas as operações, para que a partir daí você consiga criar uma política de compliance, então para adequar a sua empresa às necessidades legislativas, e a partir daí sim você pode começar a planejar uma forma melhor ou mais econômica de se economizar. Então, o primeiro passo é ter o diagnóstico e em seguida fazer uma política de compliance, seria isso? Exatamente. Então, exatamente. Já fica a dica aí para nós, para vocês aí, que tem que ter um diagnóstico, uma visão sistêmica e em seguida elaborar uma política de compliance para poder ser seguida, digamos assim, rigidamente. Rigidamente, para você tirar a sua exposição. Tá certo. Quer dizer, na verdade, hoje a gestão de riscos corporativos, então, senhores, para a gente poder dar uma cunha aqui, na verdade, na conversa aqui com o Fleury, ela tem a obrigação de integrar esses riscos no contexto da gestão de riscos como um todo. Isso é importante, tá? Então, a gestão de risco não pode ficar a cavaleiro ou em paralelo. Esse trabalho que estamos propondo aqui para vocês é um trabalho integrado com a área de riscos obrigatoriamente. Por quê? Porque ela vai levar para a outra gestão quais são os riscos fiscais que ela tem, os riscos tributários que ela possui, e tem que estar no contexto amplo da gestão de riscos. Entra risco financeiro, entra tudo. Então isso é uma coisa que tem que estar clara entre nós, né? A gestão de risco, ela centraliza, ela integra, melhor dizendo, a palavra é essa, integrar todos os riscos da empresa, todos. Ela tem que levar isso aqui para cima, fazer um up aqui para cima de tudo isso daqui, para evitar que o alta gestão tenha vários interlocutores. Se quiser saber o detalhe, ela pode chamar até o especialista, mas na verdade tem que ter uma centralização em relação a isso. Isso é importante, essa dica aí para vocês. Então, compliance, a política de compliance é importante, tem que ser feita, dar diretriz de uma forma muito clara. Agora, obviamente, só vai dar diretriz, e quem daria essa diretriz? Quem escreveria na empresa essa política de compliance? A área de risco, a área de compliance, a área de tributos da empresa, quem que ia escrever isso aí? Eu acho que tem que ser integrado. Tem que ser integrado. Tem que ser integrado. Cada um tem que participar, porque é uma área muito específica. Se a área de compliance não tiver o apoio da área tributária ou de
especialista, fatalmente vai incorrer em falta de exigências ou erro, pedir informações que não são necessárias. Então essa é uma área, pela sua complexidade, que eu acho que ela deve ser integrada a compliance, né? Risco e tributário. E tributário, obrigatoriamente, né? Obrigatoriamente. Mas na minha opinião aí agora, o carro-chefe é o cara que vai puxar essa área de compliance. Como é um compliance tributário, o compliance teria que ter, porque compliance, teoricamente falando, conformidade, checaria se os requisitos regulatórios da área tributária estão sendo cumpridos, na verdade, né? Isso é um ponto importante. Ele pode contar com ferramenta externa, contar com a nossa ferramenta interrisco, mas tem que ter esse cheque. Então a área tributária poderia fazer casado e integrado junto com a área de riscos, que vai levantar riscos, e o compliance cumpre a sua função regulatória. Ele olha para dentro e olha para fora. Então ele olha para fora os requisitos, né, que são normativos regulatórios que o Estado manda, nós aqui o Estado brasileiro manda, e olha para dentro verificar se a política da empresa está sendo cumprida. Isso é fundamental, a gente entender bem essa função aí da conformidade de maneira muito ampla, né? Isso é importante a gente bater aqui com vocês. E agora explica um pouquinho para a turma aí como é que a Brasiliana está tentando pensar em trabalhar a prevenção deste risco tributário. Como seria essa, na tua interpretação? Então eu gostaria que você falasse desde o início, inclusive que não vê isso aí em lugar nenhum. Né? Na verdade, nós estamos criando uma ferramenta, né, uma base de dados, onde nesse primeiro momento nós estamos abordando imposto de renda da pessoa jurídica, contribuição social, imposto de renda na fonte e operação sobre operações financeiras, onde nós dissecamos a legislação, né, e transformamos a exigência da legislação num questionário, onde, respondido de forma transparente nós poderemos avaliar o real risco a que as empresas estão expostas. Paralelamente a isso, vamos auxiliar ao desenvolvimento de uma política de compliance tributária. Ótimo, então. Então o primeiro passo é esse, está fazendo aí o questionário. Então, vou passar para vocês agora aqui um passo a passo, senhores, de como que isso pode ser materializado na visão nossa, da Brasiliana Interrisco, junto com a Fleury, tá certo? Com a empresa do Fleury, que ficou nossa associada agora, em relação ao risco tributário. Como é que nós pensamos em fazer isso aqui? Então, isso aqui entra, na verdade, no primeiro ponto. Para a gente poder levantar o nível de maturidade, o Fleury vai explicar um pouquinho agora aí, ele elaborou um questionário amplo, claro que não serve para todas as empresas, mas são 541 perguntas, que vai ser segmentada de acordo com a especificidade da empresa. Quer falar um pouquinho sobre isso aí? Então, na verdade são 540 perguntas, um questionário bastante extenso, né? Mas que na verdade ele vai ser parametrizado de acordo com o segmento da empresa, de acordo com o porte da empresa, de acordo com o tipo de operação da empresa. Então, parece aqui, não se assustem, não são 500 perguntas para todo mundo. Exato. Eu imagino que um questionário bem aplicado para uma empresa hoje, porque temos que lembrar que existem empresas tributadas pelo lucro real e empresas tributadas pelo lucro presumido. Obviamente, as empresas tributadas pelo lucro real, elas exigem um questionário muito maior, porque o nível de informações que são prestadas ao fisco são muito maiores, né? Então, uma empresa dessas, com 250 questões, a gente consegue abranger todas as operações da empresa, para deixar ela transparente, vamos dizer assim. Tá, explica para eles aqui que você traçou em categoria e em grupo, para você poder visualizar melhor. Toda a legislação, né, ela foi seccionada, né, por grupos, né, então, que ainda estamos, que poderão aumentar, ou talvez... Em revisão ainda. Em revisão, exatamente. Ongoing, como fala aí na gíria. Categorias, então, aquilo que gera uma exposição maior, então, perguntas que se referem riscos que poderão ser detectados somente na fiscalização presencial, que seria quando o fiscal vai na empresa. Agora, os riscos mais expostos, que são aqueles inerentes a uma fiscalização eletrônica, aquela que já comentamos que o SPED e as outras informações, elas hoje possibilitam ao fisco fazer, né? E as gerais, que podem ser pego de uma ou detectados de uma ou de outra forma, né? E as áreas? Dividimos em áreas, né? Quantas áreas nós dividimos? Dividimos em 5 áreas. 5 áreas. Isso. Para ficar claro para vocês, o questionário que tem 250 perguntas, 120 perguntas, 80 perguntas, 200, 300, sei lá qual for o número que for para colocar,
Ele dividiu em 5 áreas claras para as empresas entenderem o processo. Com base na resposta conforme ou não conforme é que sai, por área, sai o nível teu de maturidade, né? E só voltando à questão da quantidade de perguntas, né, a gente fala 250 perguntas, mas no momento em que você senta com o responsável para responder aquelas perguntas e você entende a empresa de fato aí como técnico, com a pessoa que está no dia a dia da empresa, porque a gente vai fazer uma organização parametrização do questionário. Mas essas 250 perguntas podem se transformar em 100 perguntas, pode se transformar em 150 perguntas. Dificilmente ele vai aumentar porque você já sai com uma visão macro daquilo que você acha que a empresa poderia estar sujeita. Mas nessa conversa primeira, esse questionário ele pode ser bastante reduzido, inclusive. Né? Ótimo, então. E também a gente poder entender aqui, frisar bem para vocês poderem entender. A gente faz um questionário, nesse questionário já está dividido por áreas que ele considerou, né? O Fleury considerou, digamos assim, estratégias para o gestor poder visualizar, e aí a gente tira um nível, na verdade, de quê? De maturidade. Fica bem claro de novo, maturidade é uma relação pura e simplesmente matemática, que o mercado utiliza bastante, para saber como você se encontra hoje. Quer dizer, você vai identificar a conformidade e a não conformidade, tá certo? Cada pergunta que é dada para a não conformidade, inclusive, a gente faz o quê? A gente coloca uma pontuação de 1 a 3 para saber qual é o nível de importância, ou o nível de relevância, né, das consideradas não conformidades. Então isso é importante depois a gente relevar para vocês. Para vocês terem uma ideia, esse é um resultado que tem aí, na verdade, no nível de maturidade. Essa empresa aqui, na verdade, é uma empresa que nós fizemos um teste piloto nela, cliente nosso, na verdade. Para quê? Porque vocês olhem aí como que ficou o resultado dessa empresa. Isso é uma empresa média, na verdade, média para grande, tá certo? Com mais ou menos, como ele falou aqui, 180 funcionários, tá certo? E deu aí esse nível de maturidade, que é o nível que é considerado como regular, tá certo? Então ele está no nível intermediário, ele não está nem no bico do corvo, digamos assim, mas também não está numa posição confortável, ele está numa posição regular. Poderia comentar um pouquinho sobre isso daí? Posso. Aqui nós temos uma discussão interna ainda, a questão de insuficiente, regular, bom, muito bom e excelente. Obviamente que excelente ela não temos o que falar, né? Mas aqui a gente tem realmente a situação de risco tributário da empresa. Uma empresa regular, ela, como o brasileiro falou, ela está mediana, mas pode estar exposta a criticidade, né, muito alta, né? Então o objetivo do nosso trabalho é deixar ela pelo menos no muito bom, mesmo porque tudo isso aí vai estar associado a valores, né? Então não basta você ter um risco, estar exposto ao risco, mas a quanto aquele risco vai representar economicamente para a sua empresa. Isso. Dá para você falar um pouquinho, por que o GP7 lá deu 0 ali? O que é aquilo ali? O GP7 ali nós estamos falando de conservação de escrituração. Ele deu 0 porque a empresa simplesmente não possui arquivo. Então, isso é importante, pessoal. Muita empresa hoje... Porque você, no mínimo, por 5 anos, você tem que manter em seu arquivo todos os seus registros contábeis e fiscais. E caso você esteja sofrendo algum processo ou esteja movendo algum processo contra o fisco, você é obrigado a manter toda essa documentação pelo tempo que perdurar esse processo. Então esse é um problemão. Isso tem que ser físico, né? Ou pode ser digital hoje em dia? Não, digital, pode ser digital. Certo. Nesse caso aí você não encontrou nada lá? Nada. Absolutamente nada. Nada. A empresa ela mudou de endereço, largou, no caso era físico, houve uma infiltração, choveu, perdeu todo o arquivo. E quando acontece coisas desse tipo, desastres, por exemplo, roubo, por exemplo, o que a empresa tem que fazer? Nesse caso você tem que publicar, né, em um meio de comunicação de grande circulação, informando tudo, né, e torcer para que não precise daquela documentação, porque mesmo fazendo isso, você vai justificar, mas não vai explicar o que aconteceu. Então um ponto de grande relevância nas empresas é manutenção de arquivos. Hoje facilitou muito, né, porque hoje tudo é digital, né? Mas antigamente era um problemão. Antigamente era um gasto muito considerável para manter tudo isso daí em ordem.
Eu estou vendo aqui que a empresa tem uma pontuação boa ali, com 6,93, né? Na parte de regulatória, regulação. O que é isso aí? Explica para nós aí. Na verdade, ela vem cumprindo, né, nesse nível de quase 7 pontos, vem cumprindo o que é exigido pela legislação. Não é o ideal, né? O ideal, na nossa opinião, sempre vai ser o 10. Aqui não tem o bom aluno, aqui só tem o ótimo aluno, aquele que é o 0,1, não existe a possibilidade de você ser mediano, porque, como falamos atrás, o 9,95, esse 0,5, ele pode representar um prejuízo de milhões para a empresa. Então, por isso que temos que buscar a perfeição. Isso. E para vocês terem uma ideia, quer dizer, com base essa maturidade, a gente mostra também um gráfico, que é mais visual, onde o gestor, a alta gestão, tem condições de enxergar o seu nível, na verdade, de maturidade que está. Por exemplo, ali fica claro que o GP7, que é a conservação de documentação, está zerado, não tem nada, absolutamente nada. E dá para ele olhar também pelo gráfico qual é a área que está mais forte, que no caso foi o que falou ali, que os regulatórios estão numa posição um pouco mais confortável, diria eu para vocês, tá certo? Com 6,93, por exemplo, quase 7, está uma posição melhor. Mas as outras 3 áreas estão numa posição mediana para baixo, se vocês olharem ali pelo gráfico e olharem aqui, na verdade, pela pontuação que teve. Essa pontuação, fica claro, é uma pontuação internacional que a gente usa, referência internacional, nos níveis que tem de maturidade. Isso foi adaptado para a área de riscos, na verdade, nós colocamos e fizemos uma métrica simplesmente que o mercado utiliza, o mercado internacional utiliza em outros segmentos, outras áreas, ok, senhores? Mas é importante a gente ressaltar, eu sempre ressalto isso, que a maturidade não quer dizer que esteja uma posição confortável. Não sei que ele tire 10 aí em tudo, aí fica na posição tranquila. Mas o importante é rever, na verdade, a questão da criticidade que ele possui, tá certo? Com esse gráfico da maturidade, quer dizer, com a maturidade sendo feita, o que a gente pode extrair dela então? Em primeiro lugar, saber o conforme e o não conforme. Então vocês estão vendo aí pela projeção aí que, na verdade, a não conformidade ela é relativamente grande, quase chega a bater junto com a conformidade, por isso que ele deu um nível regular, tá certo? Então ele tem uma posição maior em termos de conformidade, mas tem muita não conformidade que tem que ser tratada ainda. Quer dizer, a grande sacada é avaliar essas não conformidades, que para a área de riscos ela vai se transformar depois em seguida em quê? Em fatores de riscos. Então a não conformidade se transforma em fator de risco. Esse fator de risco pode ser igual a várias perguntas, mas ele tem que ser levantado. Então no próprio questionário a gente vai enxergar depois o que? Se tem a pergunta, se ela for não conforme, ela automaticamente, nós já levantamos isso daí, o Fleury já levantou, teve a paciência de levantar qual é a consequência, né? Qual é a causa principal daquela não conformidade. O que ela potencializa, né? Isso é um ponto fundamental, porque o questionário em si ele é recheado de fatores de riscos, inclusive de alguns riscos, mas o ponto importante é vocês enxergarem isso. Um outro ponto é você enxergar por área, na verdade, né? Então, na verdade, para o grupo de trabalho que ele falou ali. Então aí está claro para vocês, por exemplo, que a questão da guarda do documento está zerada, ó. Não tem nada, tudo é vermelho, foi colocado lá. Ele não preencheu nada porque ele não tem. Mas significa que ele está numa posição desconfortável em 3 dos quesitos aí, que são 4. Certo? Ele só está maior na área de regulação, que tem 6,93. Isso dá para você poder enxergar claramente. E aí o gestor, com esse indicador, ele passa a enxergar qual é o ponto de melhoria, ou quais são os pontos de melhoria, né, Fleury? Perfeito. E daí ele vai fazer um plano. Exatamente. A partir daí eu acho que nasce a política de compliance. É você ir atrás do que está não conforme e daí você desenvolver sua política de compliance tributário. Eu acho que é a primeira ferramenta para a área de compliance. Só para poder entender. E aqui é um ponto importante que o Fleury vai comentar, aí é o nível de relevância que tem. O Fleury pesou na mão na questão das perguntas. Olha, ali a grande parte é relevância 3. Por que isso aí, Fleury? Então, porque na área tributária ele é meio sim ou não, né? Você adotar uma escala de risco, na verdade você está maquiando um risco, porque a legislação exige ou você cumpre ou você deixa de cumprir. Então, a exceção de alguns casos que são facilmente regularizáveis, eu adotei a pontuação 2, mas na área tributária, aquilo que você deixa de descumprir, principalmente porque quase tudo isso que você deixa de descumprir, você informa a Receita de uma maneira ou de outra, então eu acabei pesando na mão
Eu acho que você tem que trabalhar com a realidade. Você vai, o fisco vai identificar, você vai ser autuado e aí depois vamos tratar a questão da criticidade. Mas aqui na conformidade ela vai ter que temos que tratar dessa forma. Dessa forma. Então, pelo que você está falando aí, todas as não conformidades geralmente elas são consideradas relevantes. Geralmente são relevantes, exceto aquilo que é facilmente regularizado pela própria empresa, rapidamente, que a gente pode, no bate-papo, arrumar, ajudar, conforme. Né? Isso, exatamente. Então, mas via de regra, nós vamos trabalhar isso me assustou aí, na verdade, porque a gente costuma trabalhar na área de riscos aí com Pareto, 20/80, que não é o caso aí não. Não dá. Tá certo. Então isso é fundamental a gente entender o processo. Então, numa matriz nossa de relevância, grande maioria iria sair, na verdade, no quadrante vermelho, que teria que ser tratado, não é isso? É isso, exatamente. Então, na verdade, toda a não conformidade ela tem que ser tratada. E entra naquilo que você falou, é mais fácil você comunicar, na verdade, a irregularidade que você está sofrendo, que você está fazendo, na verdade, do que deixar o cara vir e bater. Muito melhor. Melhor. É preferível você cumprir isso que você está deixando, mesmo que isso gere o passivo vai gerar de qualquer forma, ou ele é oculto ou está demonstrando. A diferença é que se você não demonstrar, a penalidade sobre isso ela é muito maior. Inclusive com o risco de ser criminal, né? Inclusive com o risco de responsabilidade criminal. E aí pega os administradores. Administradores, gerentes, sócios, acionistas, todos eles vão. Vai todo mundo. Aí todo mundo pro buraco, fica tudo penhorado e indisponível. É complicado. É complicado, né? Muito bom, senhores. Qual é a sacada que nós fizemos aqui, então? Com base nesse resultado aqui, ó, nesse daqui, né? E com base nessa maturidade que ele tem, nós aqui, o Floreiro, na verdade, ele levantou, né, os riscos que essa empresa tem, na verdade. Então, nós temos aí 6 riscos aí, Floreiro. Quer comentar algum deles aí especificamente ou não? Podemos comentar imposto e multa. Imposto e multa, na verdade, é a identificação de que você deixou de recolher. Nesse nosso questionário, a empresa já quer regularizar, ela vai lá, recolhe o imposto de atraso, paga a multa de mora e resolve o problema, entra na conformidade. A imposto e multa qualificada, esse é um caso um pouco mais complicado, porque a multa qualificada ela é difícil para avaliarmos, né? O risco existe, mas ele depende de, depois de notificado ou autuado, a empresa deixe de apresentar informações solicitadas pelo fisco. Essas multas podem chegar a 225%, mas aí dificilmente a gente vai colocar isso como um risco da empresa, porque depois de notificado, se ele não quiser apresentar, aí também já foge um pouco da nossa alçada. Mas é um risco para ele, né? É um risco para ele. Tem que ficar claro isso para ele. Porque às vezes ele pode não ter a questão da guarda da documentação. Ele não vai ter, ele publicou, ele vai justificar, mas aí ele vai ter que entrar no âmbito administrativo, no âmbito judicial e discutir os motivos dessa não apresentação. Certo. Né? Arbitramento, a desqualificação da escrita fiscal do contribuinte, se não cumprir as normas de escrituração hoje exigidas pela legislação, o fisco pode simplesmente desqualificar tudo que você apresentar e tributar você com base no faturamento que ele determinar com um acréscimo legal na base de cálculo. Não é nem questão de multa. Além da multa, você vai ter um acréscimo na sua base de cálculo. Então são riscos bem responsabilidade criminal, isso é a questão de fraude, conluio, a questão da apropriação indébita. Isso é uma coisa que infelizmente é comum nas empresas menores, mas já vi empresas grandes, questão de você reter o imposto de renda, o INSS do seu funcionário, seu empregado, e não recolher para o governo, né? Esse é o caso mais clássico e mais grave. Certo. Então esses riscos, fica claro para vocês, é fruto de quê? Quer dizer, nós fizemos o nível de maturidade então, que é, na verdade, com base no questionário, né, que foi respondido sobre conforme ou não conforme, é uma métrica para você saber quanto você cumpre de requisito legal, isso é ponto importante para nós. Então nós temos maduros ou não maduros, essa empresa aqui está no nível regular, em função, tá certo? Das relevâncias que ele não está cumprindo, ou seja, das relevâncias dos requisitos, importante requisito regulatório que não está cumprindo, a gente faz uma avaliação de quais riscos a empresa está exposta, tá certo? Então isso é importante.
de quais riscos vai estar imposta. Então isso aqui basicamente é isso. E para isso agora, a gente poder fazer, nós temos que casar o que agora? Nós temos que casar, na verdade, os fatores de risco, que são as não conformidades. O que são fatores de risco? São as respostas que foram negativadas, ou seja, ele não está cumprindo aquele requisito. Tá certo? Qual é a causa disso? Isso é fundamental. Qual é a causa que tem em função disso de eu não cumprir? Por que eu não estou cumprindo esse regulatório, na verdade? Você vai levantar as causas já antecipadamente, a gente põe uma causa padrão. Então isso é importante você saber. Está aí no slide para você estar observando e olhando, ok? Em função disso, nós temos que fazer o quê? Temos que casar o fator de risco com o risco. E aí a gente monta um pequeno diagrama, né, que o Fleury vai explicar para vocês, que tem a questão do recurso humano, que é pessoal. Ele já me ressaltou que na área tributária o pessoal chama de recurso humano, né, não colaborador, mas a área que cuida das pessoas, então seria o departamento. Aqui no caso está falando de pessoas, e é da questão de processo e legislação, né, Fleury? Deixa eu explicar um pouquinho isso aí. Qual foi a tua concepção de estar montando aí, de dividir em duas áreas, duas macro causas, digamos assim? Na verdade, processos e sistemas é tudo aquilo relacionado ao sistema propriamente dito, da parametrização do sistema propriamente dito da empresa. Então, alguma parametrização errada, alguma modificação no processo que não tenha sido corrigido no sistema, né? Então, é a parte efetivamente eletrônica. É aquilo que o sistema integrado de contabilidade ele está apto a fazer e que independe, ele é uma questão automática. E a área de recursos humanos, como o brasileiro frisou, que na verdade não seria o departamento de recursos humanos, mas sim as pessoas que executam as tarefas, são os erros ou a intenção? Erros ou intenção. Atitude, as atitudes, exato. As atitudes em desacordo com a legislação que são praticadas por esses indivíduos. Então isso é importante, né? Na verdade, se vocês olharem aí, isso não é um diagrama, tem duas macrocausas. Qual é a sacada aqui? É colocar as não conformidades e enquadrar, ou é coisa de processo, especificamente, na verdade, o fator de risco vai gerar, né? A questão pode gerar o risco, então isso vai medir depois um pouco mais na frente, mas esse risco que estão vendo aí, ele tem uma causa focada, na verdade, com processo, na verdade, importante, o sistema, e o outro em recurso humano. Estão vendo vocês que a parte de recurso humano é grande. Aonde voltamos daquele primeiro ditado lá atrás, que tem que fazer o quê? Fazer uma endomarca, fazer uma conscientização, não é isso? Isso. A parte de recursos humanos ela é maior, porque a parametrização do sistema, você vai lá, você faz e aquilo começa a andar. Mas o sistema ele não funciona só, como comentamos até hoje cedo, o sistema é burro, né? Infelizmente os sistemas nossos ainda são... A informática é burra, ela depende do input. Então, eu considero que o erro não é do sistema, o erro é da pessoa que deixou de informar ao sistema determinada operação. Só vai matar isso aí com inteligência artificial. Exato. Né? Possuir saldo credor de caixa, isso aí ele simplesmente é uma operação contábil, que é o chamado caixa virado. É uma operação que ele deixa de registrar contabilmente de forma correta um determinado pagamento ou recebimento, e o sistema vai lá e executa porque está programado para aquilo. Mas quem classificou errado essa operação foi uma pessoa, foi o recurso humano. Exatamente. E nós temos outro aí, fala um pouquinho sobre isso aqui. Essa já é mais pesada, é criminal, né? Bom, aqui a responsabilidade criminal pode ocorrer de um erro do sistema, que aí você vai ter que comprovar em juízo que o seu... Não possuir, ali eu coloquei, por exemplo, não possuir livro de registro de entradas. O sistema ele não vai criar sozinho o livro de entradas, mas ele pode estar parametrizado para registrar apenas algumas entradas. É um erro sistemático que foi causado por recursos humanos. Mas não tem um bug do sistema, Fleury? Um bugzinho do sistema? Pode ter. Uma deficiência? Aí tem que provar que tem essa deficiência. Você tem que provar, exato. Tem que provar que tem um bug lá dentro. Exato. Para isso que você precisa fazer a checagem, ter a política de compliance fiscal, compliance tributário, para inclusive detectar esse tipo de coisa. Então, por exemplo, vamos lá, você pega um sistema XPTO lá, que é de contabilidade, você vai atualizar, porque tem um patch que o fornecedor deu para você, o patch é um sistema que você vai atualizar, o sistema contábil. Mas quando você vai atualizar algum sistema, você pode dar, na verdade, dar zebra. Né? Zebra que eu falo é o sistema que vai ser atualizado pode gerar outro bug. Então a pessoa tem que ficar muito ativa em relação a isso. Exatamente, você tem que ter um controle grande
Dificilmente acontece, porque dos sistemas grandes, né? Hoje em dia realmente é muito difícil acontecer. Mas a questão de responsabilidade criminal, a gente tende a ter uma responsabilidade bem maior nos recursos humanos. Ah, com certeza, pois na verdade ele vai querer justificar que é o sistema, tem que provar que aquilo é a realidade, quer dizer, a maquiagem, né? A contabilidade, né? Agora, criativa. A interpretação do físico, num primeiro momento, sempre vai ser aquela de que houve dolo. Houve dolo, né? Intenção embora tenha sido um bug do sistema. Certo, isso é importante, né? Quer dizer, então a questão da responsabilidade criminal, eles vão olhar principalmente a questão da atitude, o desvio de comportamento das pessoas, né? Obrigatoriamente, isso é fundamental. Não dá para você prender máquina ainda. Né? Isso. Ainda, né? Ainda, né? E esse aqui, o que você tem a dizer um pouquinho sobre esse aqui? Isso. A questão do arbitramento. O arbitramento, voltamos à questão do sistema, por exemplo, o sistema está parametrizado de uma forma errada na sua elaboração de custos, por exemplo. Você não fez a forma como manda, você imputou os dados e ele vai sistematicamente apurando seu custo de uma maneira totalmente em desacordo com a legislação. A hora que a fiscalização chegar, ela vai lá, simplesmente vai bater, vai desconsiderar tudo aquilo e vai arbitrar seu custo. E a parte de recursos humanos é você deixar de emitir uma nota fiscal, por exemplo, né? O fisco detecta, acontece, por incrível que pareça, muitas empresas que ainda mantêm a política de caixa 2, né? E às vezes já peguei empresas que tinham a conta de caixa 2 era o mesmo banco da conta da empresa, né? Isso é burrice, né? A burrice, na verdade, é manter o caixa 2. Hoje, se você mantiver uma política de compliance tributário depois com planejamento, você vai pagar um pouco mais do que sonegando, obviamente, mas menos do que aquilo que é cobrado pelo fisco. Mas o fisco vai chegar e vai arbitrar a sua receita. Ele vai arbitrar, ele vai colocar de acordo com informações que ele tem, com os registros, exatamente, com o spread do SPED, ele vai lá e vai arbitrar o seu faturamento, como um exemplo. Pode arbitrar tudo, inclusive, pode arbitrar o faturamento, pode arbitrar a escrita de uma forma geral. Isso, então é importante a gente fazer esse cruzamento, por quê? Para saber se aquela não conformidade de fato, junto com o fator de risco, ela potencializa, né, a materialização de um risco. Pode potencializar a materialização de um risco e qual é a força que cada fator de risco desse tem. Então, para a gente poder enxergar isso daqui. E depois nós temos que saber os controles que a empresa possui. Controles para quê? Para poder, na verdade, diminuir a chance desses erros que ele falou, dessas arbitrariedades da empresa em fazer, na verdade, né, a questão errada ou, né, ser mordido aí pelo diabinho e falar, vamos fazer isso aqui pelo caminho mais curto e sempre dá zero, né? Você pega um atalho nesse nível. Quer comentar um pouquinho sobre isso, sobre os controles? Claro. Contrato, por exemplo, clássico, né? É muito comum as empresas entre coligadas entre coligadas ou entre sócios fazerem contratos de mútuo, né? E essas empresas rarissimamente você chega numa empresa e tem esse contrato. E é uma forma de controle, algo que você precisa ter, que a legislação determina e que realmente é uma coisa simples de se fazer e que as empresas não fazem. Planilha de controle de custos, você tem que ter toda a sua política de determinação de custos planilhado e de acordo com o que manda a legislação. A avaliação de estoques, a mesma coisa. É muito comum largar o estoque, empresas menores, obviamente, sem estar sendo reavaliado constantemente, né, de acordo com a movimentação. Controles internos, existem muitas operações que demandam controles internos, operações entre empresas ou contratos de prestação de serviço, principalmente importação de serviço. Então, são controles que a empresa precisa manter, precisa ter, porque quando solicitados pela legislação, pela fiscalização, você é obrigado a apresentar. Tudo isso a gente tentou cobrir com determinado na legislação, para deixar a empresa ciente de que ela está, ao risco que ela está sujeita ao não cumprimento desses controles, não ter esses controles
otimização das suas operações. Isso. Então o que a gente faz é o seguinte, senhores, para a gente poder avaliar. Então nós levantamos então um diagrama, com aquelas duas macrocausas, tá certo? Colocamos claramente aquilo ali para poder estar enxergando quais são os fatores, comparamos os controles que ele possui, para saber se esses controles pode anular ou pode colocar uma barreira muito forte em relação àquelas causas colaborarem, potencializarem os riscos. Então a gente faz uma avaliação de controle, para ver se esses controles são de fato efetivos e se forem eficazes, na verdade, o que ele consegue baixar ou anular, na verdade, de causa. Frente a isso, a gente faz o quê? A gente levanta a matriz de risco dessa empresa em relação a risco tributário. Então, isso é um ponto fundamental. Aqueles 6 riscos foram colocados lá na realidade, a gente matriciou o risco com base em quê? Com base na probabilidade e impacto. Chance de acontecer, a gente coloca como critério não mais o passado, porque não tem a ver com o passado, tem a ver com o presente, isso é fundamental. O passado nessas horas não se leva-se em consideração, porque é um quesito regulatório. Então não tem papo, você não cumpriu, né? Tua chance de levar a paulada pode ser grande, quer dizer, o risco de materializar passa a ser grande pela sua condição que você tem hoje. Então a gente compara o fator de risco com os controles, verifica qual é o eficaz, se ele consegue baixar, se não conseguir baixar, pancada é alta. Nessa matriz aí, Flori, o que você tem a dizer em relação a isso, então? Na questão do risco 2 ali, né? Por exemplo, imposto e multa, toda a irregularidade da empresa, a gente pode apontar ali, ela está sujeita e fatalmente ela vai sofrer uma pancada de imposto e multa. Multa e juros é a chamada multa isolada, que também ela não tem... A irregularidade você não tem como escapar disso, né? E a responsabilidade criminal, quando ela está latente, né, na maneira como a empresa procede, são coisas que a gente identifica aí que são realmente absolutamente críticos, porque você não tem de criticidade muito alta, porque você não tem como escapar de acabar pagando por isso, né? Certo. É claro, né? Quer dizer, isso aí não é um comprometo, na verdade, de requisito legal, não tem jeito. Então por isso que está alta e muito alta. E a pancada está sempre no severo. Mesmo o Rio que está com média possibilidade de vir a acontecer, vejam ali vocês, tá certo? Mas a pancada sempre vai ser severa. Mas tem 2 riscos ali do lado esquerdo ali, Flori, que eu queria entender com você. Verdinhos. Os verdinhos. O que é isso daqui? Um está com possibilidade... O imposto em multa qualificada, na verdade, ele está com a criticidade baixa porque a gente sabe que a empresa não vai deixar de cumprir o que foi requerido pela fiscalização. Então essa multa qualificada ela não vai existir, essa multa pode chegar até 225%, ela não vai chegar, então ele já cairia no risco 2, que seria imposto e multa. Mas a gente não pode deixar de apontar, né? Ele está classificado. E o pagamento a maior, na verdade, há uma discussão até interna se ele é um risco ou não. É um risco por óbvio, porque você antecipou o dinheiro, na verdade você pagou mais do que você devia. E na verdade você vai ser alertado de que você pode vir a restituir ou compensar esse tributo pago a maior com outros tributos vincentes. Na verdade, isso aí pode se tornar até, pessoal, um risco positivo. Então, comentando de manhã aqui, vira um risco positivo, por isso que o impacto é leve, mas para alavancar o recebimento teu do que o governo te deve, que você pagou a maior, passa a ser positivo para você. Ou seja, o caixa fica feliz, né? O caixa com certeza agradece. Tem um questionamento aqui da Priscila, não é questionamento, ele só está dando aí o que ela fala aqui. Então vamos lá, Flori, para você comentar com ela aqui. A interpretação da lei pelos profissionais e do que deve ser aplicado em cada situação também é muito importante e é a causa dos grandes problemas das empresas. Exatamente. O que realmente causa, até comentamos sobre isso, o que causa a exposição ao risco é a má interpretação da legislação pelos profissionais. Por isso, e como as empresas, como já são gastas aquelas 1.500 horas por ano na apuração e pagamento dos impostos, há essa necessidade de uma busca de uma pessoal especializado externo para ajudar ou muitas vezes colocar essa ferramenta que eu acho que vai auxiliar muito, inclusive na atualização, né? Porque como a ferramenta ela vai estar constantemente atualizada,
cada vez que você repassa, você vai estar se atualizando, né? Obrigatoriamente, né? Obrigatoriamente. Mas o ponto importante para a gente ressaltar aqui em conjunto, eu e o Flori, é que essa matriz de risco para risco tributário, isso hoje praticamente não tem, né, Flori? Você não enxergou isso? Essa nossa sistema, eu não conheço. Eu estou há 30 anos no mercado. Com esta visão de gerenciamento de risco, de controle, não. O que existe é a tradicional consultoria, onde mensalmente, ou a cada 2 meses, ou semestralmente, você contrata o escritório, ele vai lá, avalia, não entra com essa profundidade, porque você vai... não existe um trabalho onde você percorra ponto a ponto, questão a questão do regulamento, na verdade você vai pegar aquilo que já aconteceu, que já virou contingência. Aqui a ideia, óbvio que num primeiro momento você corrigiu o que aconteceu, apagar os incêndios, mas o grande diferencial que eu vejo aqui é você estar prevenido, você a partir da política de compliance, desta ferramenta permitir um desenvolvimento de uma política de compliance, você já não está mais exposto aos riscos. Não trabalhar com a correção, e sim com a prevenção. Eu acho que esse é um ponto fundamental. Exato. Então, uma visão sistêmica e uma visão de antecipação, que na verdade, o core nosso aqui da Brasiliana Interrisco e da área de riscos, na verdade, antecipar problemas, a ferramenta acaba muito bem e está sendo, na verdade, uma forma, digamos assim, metodológica, inédita no mercado e está integrando, né, a questão tributária, a questão de riscos tributários. Existe risco fiscal, nós já sabemos disso, o Brasil sofre hoje do risco fiscal principalmente, né, com o furo do teto e etc., né, tira, na verdade, a âncora que tínhamos antes, isso é um ponto, e que gerou agora, está gerando uma série de problemas, o ano que vem teremos aí uma tempestade pesada, na verdade um furacão vindo para nós aí em termos de mercado, é importante a gente citar isso daqui, inclusive por causa desse ponto específico, né? O governo não cumpre suas obrigações, não cumpre... E vai ficar, e a tendência que é, quando você fura os tetos, a tendência da fiscalização é ela pegar muito mais pesado, né? Sem dúvida, porque está descumprindo. Exato. Muito mais rigorosa, muito mais... Bom, pessoal, o que eu tinha para falar com vocês basicamente era isso. Eu queria só ressaltar essa questão dessa nossa entrada agora na questão tributária, uma área que era fora do nosso domínio de conhecimento. Trouxemos aí o Flori para poder agregar junto com a gente, a pessoa, um profissional, né, de longa data já, e que a Brasiliana agora tem, na verdade, essa visão, tem esse portfólio agora um pouco mais ampliado, né, trabalhando com o Flori direto, não somos nós que vamos fazer isso aqui, vamos só assessorá-lo, na verdade, na questão do risco puro, isso é importante, mas ele que vai dar toda a técnica aí, na verdade, da questão tributária, que tem uma experiência fantástica, passou aí por N escritórios, N empresas, e tem uma vivência muito grande. Importante da área tributária, o cara ter a vivência, fala, vai por aqui, o caminho aqui é tortuoso. E finaliza com a questão do risco e da conformidade. Espero que vocês tenham entendido bem. Estou aqui para mais alguma dúvida, alguma pergunta que vocês queiram fazer para mim. Para mim não, que eu não sou especialista. Esse aqui é o Flori, né? Então ele pode tirar alguma dúvida que vocês queiram ter, tá certo? Mas queríamos mostrar essa forma. Vamos fazer vários outros seminários, na verdade. O Flori está no Risco no Ar também, vocês podem acessar o nosso site, aí tem o Risco no Ar. Vocês puderem ter, na verdade, porque ele vai dar as dicas aí e vai estar falando, né, constantemente, né, a cada 15 dias aí tem o Risco no Ar, a cada 10 dias tem o Risco no Ar, para vocês poderem ter uma noção clara do que está ocorrendo no mercado. Isso é fundamental a gente poder caminhar. Fechando aqui o nosso webinar, que eu acho que não tem nenhuma dúvida, tá certo? Creio que isso é uma ferramenta inédita, ponto importante, tem que estar integrado com a gestão de riscos obrigatoriamente. O compliance tem que participar, isso aqui pesado, porque geralmente o compliance acha que isso aqui não é, ele está participando, faz parte dele sim olhar, é uma forma de fiscalização, não tem como escapar disso, não é uma auditoria, mas é uma forma de fiscalização. Auditoria quem faz é a auditoria interna, terceira linha. Compliance é a segunda linha, tem que fazer a fiscalização e verificar se os quesitos, requisitos regulatórios estão sendo cumpridos, o interno e o externo. Então a política de compliance tributária passa a ser, na verdade, uma visão importante e sistêmica que o empreendedor tem que ter. Ok, senhores? Flori, algumas palavras finais? Já estamos aqui há uma hora. Sinceramente, eu quero agradecer a oportunidade, achei a ideia genial, realmente abracei e acho que temos muito a oferecer para o mercado. Estou muito satisfeito e vamos juntos. Vamos juntos, né? Pessoal, muito obrigado. Esse material vai estar à disposição. Tem aí o Júlio Mudanese. Então tá aqui, ó.
Muito obrigado pelas informações. É uma pena que, diante de tamanha exigência por parte do fisco, nos obriga a gastar mais ainda para controlar a desorganização deles, tá? No tocante à legislação e burocracia. Muito útil a ferramenta. Obrigado, Júlio. O que tem a dizer sobre isso mesmo? Exatamente, concordo plenamente. Mas faz parte, né? Faz parte. Faz parte do Brasil. É a forma que temos de ajudar a entender um pouco melhor o país. Exatamente. Bom, meus amigos, senhores, muito obrigado pela audiência. Agradeço aí mais uma vez a participação de vocês. Ficamos a seu inteiro dispor, tá certo? E até uma próxima vez. A gente vai voltar depois com o risco tributário. Aí o Fleury já vai tocar isso aqui sozinho aqui. Eu só entendo de coadjuvante. Tá certo? Muito obrigado. Tá ok, senhor? Muito obrigado, hein?